Olá, moçada! Fala, fala, salve, salve! Vamos lá, aqui professor Jara aí nesse friozinho pra gente esquentar aí o cérebro. Tudo começa por um pensamento matemático que vai nos ajudar na prova 2. Bora lá, mais uma lista, tá aí na descrição do vídeo aí. Já baixa o link ali da nova lista, já dá um curtir, já deixa um like, faz essas coisas aí pra ajudar o canal aqui do professor e vamos junto. Vamos lá, começamos. Questão 1, 10 questões, hein? 10 questões aí, qualquer coisa que você coloca na velocidade 2 aí, tá? Mas eu vou na velocidade 1 aqui porque eu não quero reprovar nessa disciplina aqui, que eu não aguento mais, professor. Que não cala essa boca, professor. Para de falar um pouco, deixa eu fazer, não consigo. Então deixa no mudo aí e aprende lá. O que eu tenho que fazer aqui? Derivar, passa para o numerador primeiro, aquela expressão ali, ó, escrevendo como 2 na x na menos 3. Mais 5 meios de x ao quadrado. Aqui já está tudo certinho. Então não mudei nada ali, eu só mudei aqui, foi a escrita, né? Colocando ali o expoente menos 3 para quem estava lá no denominador. Aí agora a regrinha da derivada, né? Potência vem para frente multiplicando. Lembrando lá que se o f de x é ax na n, então o f', que é o que a gente vai calcular a derivada, é n vezes o ax na n menos 1. A potência vem para frente multiplicando. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar as potências, passar para frente multiplicando, diminuir um do expoente, e assim a gente vai resolver o problema todo aqui. Cuidado que ele é negativo, né? Então deixa assim, ó, menos 3 vezes, enjala o bichinho lá, né? Menos 3 vezes menos 2, x na menos 3, menos 1. Mais 2 vezes 5, x na 2 menos 1. Tudo isso aqui sobre 2. Menos 20, derivada de constante é zero, não vou nem calcular a derivada de constante, quando não tem x a derivada é zero. Então aqui nós começamos a calcular o f' de x. E agora só melhorando um pouquinho a notação, a resposta, onde dá para simplificar, né? Cuida aqui que menos 2 vezes menos 3 vai dar 6, x na menos 4. Depois nós vamos dar mais um passinho aqui, corta o 2 com o 2, ficou 5x mais 5x. E acabou aí, essa é a derivada. Detalhe, moçada, vamos evitar o expoente negativo, tá? Que não vai aparecer lá nas alternativas expoente negativo, então vamos colocar aqui direto no formato final ali da minha derivada, beleza? A questão 1 tá feita, então vamos para 2, professor. Pula para 2 aí, tá muito enrolado esse negócio aí, professor. Faz a 2 de uma vez. Então bora lá fazer a 2 de uma vez, questão 2, baixa no link aí, a descrição do vídeo, essa lista inédita aí para vocês aí. Dado uma função lá, olha só, quando tá muito frio os caras ficam pensando bobagem, escreve uma coisa desse tipo aqui, ó, raiz 11ª, quando é que foi a última vez que calculou a raiz 11ª de alguma coisa? Bem-vindo de volta, vamos aqui fazer, ó, o que eu tenho que fazer? Escreve lá no formato ax na n. Então, o x que está lá embaixo vem aqui para cima. X, tem um menos aqui na frente, né? Menos 1, eu nem vou colocar o 1 multiplicando, só o menos. X, agora o expoente aqui, ó, é 8/11. 8/11. Vai lá para cima, ficou menos 8/11. Lembrando ali, né? A propriedade que eu usei aqui, ó, é que A na m sobre n é raiz enésima de A na m. Então o denominador é o índice da raiz. Aqui tem n, aqui tem n. Tá? E a outra coisa que eu usei, então isso aqui é 8/11, x elevado a 8/11. Se foi lá para cima, ficou menos 8. Beleza, agora vamos derivar então. Vem para frente multiplicando e diminui um do expoente. É isso que eu tenho que fazer para encontrar o f'. Então o f' de x ficou assim, ó. Sobe um pouquinho a folha aí. Beleza? Já tinha um menos lá na frente, então vou enjalar o bichinho aqui, ó, menos 8/11 vezes x na menos 8/11, menos 1, ao invés de fazer 1, eu vou escrever fração equivalente 11/11. Por quê? Porque facilita minhas contas, né, moçada? Só por isso, tá? Porque facilita minhas contas. Então aqui, ó, menos com menos deu mais, então aqui na frente ficou 8/11, e x elevado, menos 11 menos 8, menos 19/11. Esse é o bichinho que deu ali, tá? Menos 19/11. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou melhorar essa notação de resposta, tá? Como que eu melhoro essa notação? Eu vou tirar o número negativo primeiro do expoente. Então tinha 11 no denominador aqui, 8/11.
e o x foi lá para baixo, 19/11. Eu não quero expoente fracionário, então vamos colocar na raiz. 11 raiz 11ª de x na 19. E lasqueira, e agora? Como é que tira isso aí do denominador? Racionaliza. Racionaliza como? Eu vou usar uma raiz de mesmo índice. Qual é o índice que me interessa ali? Índice 11. Então, multiplica em cima e embaixo por raiz de índice 11, raiz de x, raiz 11ª de x. Mas qual é o expoente que eu vou colocar no x que me interessa para eu melhorar essa encrenca aqui? Eu tenho que completar um múltiplo de 11, moçada. Cuida aqui, ó. Eu tenho que fazer algum número aqui dentro ficar múltiplo de 11, porque daí eu simplifico. Lembrando que isso aqui é um expoente fracionário. Se ficar, por exemplo, 22 dividido por 11 dá 2. Para chegar em 22, estão faltando quantos para o 19? Estão faltando 3. Então o próximo múltiplo de 11 é o 22. Multiplica em cima e embaixo por raiz 11 de x ao cubo. O que vai aparecer lá no final, na resposta final? 8 raiz 11 de x ao cubo. Tudo isso sobre 11. E aqui o que vai acontecer? Ó, ficou raiz 11 de x na 22. Só que x na 22, dentro da raiz 11, é x na 22 11avos, que é x ao quadrado. Tá bom? Esse é o formato final dessa resposta bizarra aqui, que vai aparecer aonde? Na prova. E mais em algum lugar na minha vida, professor? Não sabemos, não sabemos. Né? Mas vai que alguma civilização alienígena aparece e pergunta como racionaliza raiz 11 de x na 19. Né? E aí você tem que estar preparado aí para o que deve é. Então, se prepara bem que na hora, treina bem que o ouro vem. Não, diz amém que o ouro vem. Vamos junto, moçada. Vamos para o próximo aqui. Ó. A função, qual a inclinação da reta tangente? Conversa que a gente já sabe, né? Inclinação da reta tangente é calcular a derivada num ponto específico. Então, copiando aqui a função que tem que derivar. Ó. 2/5 de x na quinta menos 2/3 de x ao cubo, menos 2x menos 1. Qual a inclinação da reta tangente quando x vale menos 1? Olha só, moçada, aqui o que está pedindo, na verdade, é isso aqui, né? Qual é a derivada quando x vale menos 1? Isso é a inclinação da reta tangente ao gráfico no ponto x menos 1, tá? Quando x vale menos 1. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou derivar. Né? Potência vem para frente multiplicando e diminui 1 do expoente. Fazer isso sucessivas vezes aqui. Potência vem para frente multiplicando, eu vou diminuir 1 do expoente. Potência vem para frente multiplicando, eu vou diminuir 1 do expoente. Derivada de função linear, sobra só o coeficiente angular. Derivada de constante vai para zero. Então, melhorando isso aqui, ficou menos 5 vezes 2/5 x na 5 menos 1. Menos, sinalzinho de menos. O 3 foi para frente multiplicando. 2/3 x na 3 menos 1. Derivada de função linear é só o coeficiente angular, derivada de constante é zero. O que dá para melhorar? Corta essa encrenca aqui, ó. Menos 2x na 4, menos 2x na 4, menos 2x ao quadrado, menos 2. Esse aqui é a derivada. Derivada da função f, calculamos ali. Derivada da função f é esse trem aqui. Agora o que o problema pede lá? Qual a inclinação da reta tangente ao gráfico da função f quando x vale menos 1? Então o que eu tenho que fazer aqui é muito semelhante. Eu apenas vou trocar onde tem x, eu vou colocar menos 1. Eu vou só enjaular o bichinho aqui para na hora de substituir não perder, né? Por conta do sinal aí não me atrapalhar. Então, aonde tem x eu vou colocar menos 1, aonde tem x eu vou colocar menos 1, e agora eu vou resolver isso aqui. Menos 1 na quarta potência vai dar 1, vezes menos 2 vai dar menos 2. Menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo, expoente par sempre é positivo a resposta. Com o menos da frente ali, menos 2, menos 2. Menos 2, menos 2, menos 2, expresso 2, 2, 2, menos 6. Tá bom? Beleza? Vamos para a próxima, que o ritmo é alucinante. Nós estamos no YouTube, eu pago a internet, é para isso mesmo. Então, não gostou, cara? Deixa o teu like e vaza, meu amigo, vaza. Tá bom? Mas fica aí, cara, fica aí que eu me emocionei agora. Mas é que quem não está prestando atenção, volta depois aí, cara. Aqui o assunto é direto, né? A gente tem que estar preparado aí para resolver coisas, principalmente quem está estudando para a prova aí, tá, moçada? Vamos lá, no mínimo 100 exercícios, eu estou fazendo só 10 aqui. Tá? Mas tem que fazer bastante exercício aí para dar certo. Vamos lá, mais um aqui, ó. Quarto exercício. Dada a função x ao cubo sobre 3 pontos extremos, indicando qual é máximo e qual é mínimo. Então, assim, quais os valores de x que remete ao valor de máximo e mínimo. Então, encontrar os pontos críticos aqui da função
x ao cubo sobre 3, menos 9x ao quadrado sobre 2, mais 14x, mais 2. Tá? Essa aqui é a função f. O que que é? Ponto crítico, né? Ponto extremo, ponto crítico. Vou abreviar aqui, ó, ponto crítico. Quando é que acontece isso aqui? Quando a derivada é igual a zero. Tá? E aí é o teste da derivada segunda. Calcula a derivada segunda no ponto crítico e analisa o sinal lá. Se for maior que zero, é mínimo. Se for menor que zero, é máximo. Se for igual a zero, é inflexão. Tá bom? Esse é o teste da derivada segunda. Então, bora lá, vamos derivar, primeiro de tudo derivar. O 3 foi para frente multiplicando, ó que beleza. Tem uma fração ali que didaticamente é para nos ajudar aqui, ó, porque depois vai simplificar com esse 3 aqui de baixo. O meu cérebro pensou 2 aqui, mas eu sempre desconto uma unidade. Tá? Potência foi para frente multiplicando e diminui um do expoente. Agora aqui, ó, o 2 foi para frente multiplicando e diminui um do expoente. Pode fazer direto sem escrever isso tudo aí, professor? Pode, cara. Claro que pode, mas eu estou tentando ser aqui mais didático aqui na resolução, né? Fazendo passo a passo para a galera não se perder muito aí, né? Se perder devagarinho, passo a passo, vai se perdendo devagarinho. Mas aí volta e estuda de novo e aprende, né? Não pode ter ninguém perdido aí, essa aqui é a grande verdade. Vamos aqui, ó, f', calculamos a derivada. Agora corta aqui, corta o 3 com o 3, ficou x ao quadrado. Corta o 2 com o 2, ficou menos 9x, mais 14. Beleza, agora eu vou pensar aqui, ó, isso aqui é a derivada. Quem são os pontos críticos? Os pontos que zeram a derivada. Então f' é igual a zero quando... Soma e produto, moçada, pensa lá, soma e produto. Duas raízes que quando eu somar dá 9, né? A soma é menos b sobre a, lembra lá, esse é um grande atalho, vocês têm que saber fazer isso aqui, né? Menos b sobre a, e o produto das duas raízes, o produto é c sobre a. Eu escrevo aqui, penso nas coisas e escrevo antes de registrar aqui, ó. Produto é c sobre a. Então, dois números somados vão dar... Nesse caso aqui, o B é menos 9, menos 9, o A é 1, somados dão 9. Produto é o C, 14 sobre A, que é 1, 14. Dois números somados 9 multiplicado 14. 8 e 1 soma 9, mas não multiplica 14. Ah, então é 7 e 2. 7 e 2 soma 9 e multiplica 14. Beleza. Esse aqui, ó, são os pontos críticos, tá? Pontos extremos. É isso aí que perguntou no problema lá. Quem são os pontos extremos? Pontos críticos. 2 e 7. Agora, será que o 2 remete a máximo e o 7 remete a mínimo ou é o contrário? Para isso, moçada, teste da derivada segunda. Deriva mais uma vez a função original ali, né? Então você já tinha o f', agora vamos para o f duas linhas, derivada segunda, por isso é chamado teste da derivada segunda. Só olhando um pouquinho aqui, ó, derivada segunda, 2x menos 9. Aí o que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou calcular a derivada segunda no ponto crítico. E aí estudar o sinal. Só que eu tenho dois pontos críticos, então bora lá. Vamos fazer a derivada segunda, calculada quando o x vale 2 e quando o x vale 7. E eu não preciso nem calcular, moçada, só preciso saber se o sinal vai ser positivo, negativo ou zero, para dizer se é máximo ou mínimo. Tá? Então, fazendo de cabeça aqui, ó, 2 vezes 2 vai dar 4 menos 9, vai dar um número menor que zero. Então, 2 remete a máximo. Remete a máximo. O que mais? 7. 7 vezes 2, 14 menos 9 vai dar um número maior que zero. Então eu vou dizer que o 7 remete a mínimo. Tá? Remete a mínimo, beleza? Boa, boa. Então vamos lá, moçada. Vamos para o próximo aí, não desanima. Chegamos no quarto, vamos para o quinto. Metade da prova já está gabaritando a prova aí, buscando aí os melhores desempenhos acadêmicos para uma formação de excelência. Sensacional. Parabéns para vocês aí. Ponto crítico da função. Meu Deus, isso aqui não tem nem emoção, moçada. É sempre a mesma coisa, ó. Ponto crítico de uma função é quando a derivada vale zero. Quando a derivada vale zero, então nem demora lá, esse negócio aqui já sai derivando, né? Já sai derivando, já vamos encontrar a derivada aqui primeiro, ó. Fazendo direto, 3 vem para frente multiplicando, 3x, diminui um do expoente. Derivada de função linear, sobra só o coeficiente angular. Beleza, agora quais são os pontos críticos? Pontos críticos é quando a derivada vale zero. Opa,
Até me emocionei aqui, pulou aqui o negócio. Tudo bem, vamos de novo. Ponto crítico é quando a derivada vale zero. Então vou igualar a zero aquela função ali do segundo grau. Ó. A derivada primeira eu vou fazer 3x ao quadrado menos 21 igual a zero. Beleza, o que eu vou fazer então? Equaciona, né? Não precisa usar a fórmula de Bhaskara aqui quando a equação é incompleta, tá? Então x ao quadrado é igual a 7. Né? 3 foi dividido no 21, deu 7. O x é mais ou menos raiz de 7. Esse aqui são os pontos críticos, tá? Pontos críticos mais ou menos raiz de 7 são os pontos que zeram a derivada segunda. Beleza? Está respondido aí, questão 5. Quais são os pontos críticos? É x igual a menos raiz de 7 e x igual a mais raiz de 7. Aí vamos lá que na sequência, o próximo exercício continua nesse, tá? Explicitar as coordenadas do ponto de máximo e mínimo, indicando qual é o máximo e qual é o mínimo. Então bora lá, né? Como é que eu vou saber quem é o máximo e quem é o mínimo? Sabendo já os pontos críticos, né? Eu tenho que o ponto crítico 1 é menos raiz de 7 e o ponto crítico 2 é mais raiz de 7, tá? Então estou resolvendo aqui agora a questão 6, que é uma continuação da questão 5. Como é que eu vou saber se é máximo ou é mínimo? Eu tenho que fazer o teste da derivada segunda. E ao derivar, né, a derivada, para encontrar a derivada segunda, eu vejo aqui, ó, 3x ao quadrado menos 21 é a função derivada. Então a derivada segunda vai ser 6x. Deriva 3x ao quadrado, dá 6x, derivada de 21 é 0. 6x. Então agora o que eu tenho que fazer, né? Substituir na derivada segunda o meu ponto crítico e analisar o sinal. Então se aqui eu colocar menos raiz de 7 e se aqui eu colocar mais raiz de 7, eu vou estudar o sinal dessa derivada. 6 vezes menos raiz de 7 não me interessa, vai dar um número negativo, eu não quero saber exatamente. Vai dar exatamente menos 6 vezes raiz de 7, tá? Mas isso é um número negativo, então isso aqui é menor que zero, implica que lá no menos raiz de 7 eu vou estar encontrando um ponto de máximo. Tá? Se é menor que zero é máximo, se é maior que zero é mínimo. Pensa lá para lembrar, é o contrário, tá? Maior que zero, então significa que o raiz de 7 vai remeter a um ponto de mínimo. Esse é o teste da derivada segunda, mas ele quer saber, né, ele no caso sou eu, quer saber quais são as coordenadas desse ponto de máximo e mínimo. A gente está sabendo o seguinte, ó, o ponto de máximo ele tem coordenadas menos raiz de 7, mas está me faltando quem é a coordenada y aqui, ó. Quem é, né? Isso aqui é a função calculada em menos raiz de 7. Essa é a coordenada que está faltando ali. E o ponto mínimo, a gente já sabe também que esse gráfico vai ter um ponto mínimo quando x vale raiz de 7, mas quem é a coordenada y? É isso que o problema está pedindo. Então, para encontrar o valor, as coordenadas dos pontos de máximo e mínimo, eu tenho que encontrar o ponto crítico, que vai ser a minha coordenada x, e a coordenada y desse ponto vai ser qual? Vai ser f calculado em menos raiz de 7. Então, só lembrando lá que a função... Eu estou chamando de função f, agora que eu estou vendo a falha aqui, porque lá no problema diz que é função g. Não muda nada, né? Mas para o enunciado do problema assim muda. Então é a função g que eu estou procurando, não é a função f. Deixa eu corrigir aqui, lá em cima depois eu vejo. Mas eu estou querendo calcular ponto crítico da função g. Então, onde tinha f aqui, vamos entender que é a função g. Tá? Não faz diferença, mas só para notação aqui ficar bonitinho. E qual é a função g? Isso sim me interessa. Ó, g de x é x ao cubo menos 21x. Tá? E aí agora então a gente vai ter que fazer o quê? Substituir, no lugar do x, eu vou colocar menos raiz de 7 mais raiz de 7. A gente vai ver que eles são sempre simétricos ali no resultado, né? Porque quando eu elevar um número negativo ao cubo, olha só como é que ia ficar isso aqui. G de menos raiz de 7 vai ficar menos raiz de 7 ao cubo. Menos 21 vezes menos raiz de 7. Começar com essa parte aqui que é mais fácil. Menos com menos deu mais 21. Então, de um lado eu tenho 21 raiz de 7. E desse outro lado, ó, o que vai sobrar aqui? Né? Vai dar um número negativo, porque menos ao cubo dá negativo. Né? Mantém ali o sinal. Se é negativo ao cubo, permanece negativo. Raiz de 7 vezes raiz de 7 dá 7. 7 raiz de 7. Tá? Menos 7 mais 21 dá 14. 14 raiz de 7. Isso aqui é a coordenada
do menos aqui, né, o ponto de máximo, ele tem coordenadas menos raiz de 7 e 14 raiz de 7. E o que vai acontecer lá no mínimo? Raiz de 7 e menos 14 raiz de 7. What if, professor, o que aconteceu aqui? Por que deu isso? Olha, moçada, eu não vou refazer tudo aqui, ó, mas se você pensar que é positivo, vai dar mais 7 raiz de 7. E menos com mais vai dar menos 21. Então vai ficar mais 7 menos 21 vai dar menos 14. Então tá ali também essas duas respostas aqui. Menos 7 raiz de 7, coordenada x, e 14 raiz de 7, coordenada y, são as coordenadas do ponto de máximo. O ponto de mínimo tem coordenadas raiz de 7 para o x e coordenada y menos 14 raiz de 7. Bora, professor, legal, bonita essa. Não vou tirar 10, mas gostei dessa, isso. Aprende aí, não precisa gostar, tá? Tem que saber fazer, tá ótimo, esse é o caminho mesmo, tem que saber fazer. Se gostar, melhor ainda, né? Se gostar, melhor ainda, porque aí vai estar trabalhando com prazer aí numa prova de matemática de cálculo, né? Cálculo 1, disciplina que mais reprova no mundo, não vai ser vocês que vão manter essa estatística aí. Na verdade, vão virar essa estatística, né? Olha aqui, ó, aqui tem como usar fórmulas, esse é basicamente o que está falando lá. Derivada de uma divisão de funções, função f e função g. Como que faz isso? Deriva a primeira, mantém a segunda, menos mantém a primeira, deriva a segunda. Deriva a primeira, mantém a segunda, mantém a primeira, deriva a segunda. Tudo isso sobre g ao quadrado. Isso aqui está escrito lá. Tá? E ainda fala assim, ó, se eu tenho uma função lá que é h de x e que é escrita dessa forma, ó, x ao cubo mais 1 sobre menos 2x. Qual é a derivada de h de x? Né? Quem é o h'? Pergunta aqui assim, ó, quem é o h'? Né? Quem é a derivada? Olha, moçada, não dá só para derivar em cima e derivar embaixo, tá? Isso não. A gente tem que usar o que é chamado aqui regra do quociente. Então, ó, se a gente chamar aqui a de cima de f, tá? E chamar de baixo de g, vai nos ajudar aqui, ó. Porque o que a gente precisa para resolver esta fórmula? Tá? Eu estou vendo ali, eu estou trabalhando com uma divisão de frações, de funções. Eu vou chamar o numerador de função f e o denominador de função g. Aí o que eu preciso lá? Eu preciso da função g, eu preciso da função g'. Eu preciso da função f, eu preciso da função f'. É isso que o problema pede aqui. Então vamos lá, se o f é x ao cubo mais 1, não preciso fazer nada, está anotado ali. A derivada do f é 3x ao quadrado. Beleza, agora vamos para a derivada do g. O g é o de baixo ali, é menos 2x. E o g' vai ser só menos 2. Agora junta toda essa função aqui, ó, junta tudo isso aqui, trocando as letras por isso que a gente representou. Cuidado, ó, se tem uma soma lá, vamos enjaular o bichinho ali, tá? Para não se perder no sinal aqui. Então a derivada aqui, eu vou começar com a derivada. Tá? Então o h' de x, né, quem é a derivada daquela função ali, começa assim. F', quem é a derivada, é 3x ao quadrado. Eu anotei aqui, né, para me ajudar, né, para me ajudar a organizar aqui. O g é menos 2x. Se é negativo, eu vou colocar aqui. Menos 2x. Agora, menos... Quem é o f? O f é x ao cubo mais 1. Aquilo que eu chamei de f, que é o que está no numerador. E quem é a derivada é menos 2. Tudo isso aqui sobre g ao quadrado. O g é menos 2x, então menos 2x ao quadrado. Ó, essa é a resposta. Agora, claro, temos que organizar essa resposta aqui. Então, bora junto lá. Ó. Menos 2 vezes 3 dá menos 6, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Aqui ficou menos 2, né? Menos com menos vai dar mais 2x ao cubo. Aqui também, né, menos, posso multiplicar primeiro e depois o sinal, mas vocês vejam que tem menos com menos dá 2, aqui positivo, 2x ao cubo mais 2. Tudo isso sobre menos 2 ao quadrado, 4x ao quadrado. Melhora só mais um pouquinho, porque eu estou vendo que eu consigo juntar esse com esse, né? 6 e 2 dá 8x ao cubo mais 2 sobre 4x ao quadrado. É isso aí, moçada. Me parece que está certo. Claro que talvez eu possa estar errando alguma coisa porque eu estou fazendo uma velocidade alucinante. Mas aí se tiver errado, vocês me corrijam em breve, tá? Manda mensagem, fala aí, ó, professor, está errado, faz de novo. Beleza, não tem problema. Passar com 9 também é uma boa nota, hein? Não precisa acertar tudo.
Mas vamos lá, aqui a intenção é a gente acertar tudo. Chegamos na 8, chegamos na reta final aqui, porque já está falando de integral, integral indefinida. 4x ao cubo, menos 3 sobre x ao quadrado, menos 2, tudo isso integrado em relação a x. Só lembrando lá, né, que a integral de ax na n dx é aquilo que a gente chama da função primitiva. A resposta dela vai ser ax na n mais 1 sobre n mais 1. Mais uma constante c, tá? Mais uma constante. Então o que eu tenho que fazer? Basicamente, somar 1 no expoente e dividir por esta soma, tá? Só não vale aqui, ó, quando o n, né, for 1. Então tudo isso aqui para n diferente de menos 1. Tá? Se o n aqui, se a potência for menos 1, daí é outra regra. Mas não vai aparecer aqui nas nossas atividades, nessa sessão aqui, isso não vai aparecer aqui nesse momento. Então, se preocupa lá, né, nesse momento, em entender que potência soma 1 no expoente e divide por esta soma. Só se o expoente for menos 1, que daí tem que ser feito de outra maneira, mas como eu disse, aqui não vai aparecer nesse momento. Bom, então vamos lá, o que eu vou começar, né? Antes de começar a resolver tudo, ó, eu só vou ter que escrever no formato que está aparecendo para mim, que é ax na n. Então não posso deixar aqui no denominador, tá? Eu trouxe lá para frente, assim como a gente fez com a derivada também. Agora é fazer o que, né, moçada? É somar 1 no expoente, ó, e dividir por essa soma que vai dar lá em cima. Tá? É isso que tem que fazer. Então vamos junto ali, ó. 4x soma 1 no expoente, 3 mais 1, e divide por essa soma 3 mais 1. Menos 3 vezes x na menos 2 soma 1 e divide por menos 2 soma 1. E menos 2, integral de uma constante, é uma função linear. Ah, por que isso? Bom, se você quer entender, ó, aqui na verdade tem um x na zero escondido. Né? X na zero é 1. Soma 1 no expoente, 0 mais 1 vai dar x, e divide por 0 mais 1, que é 1. Então aqui, né, se você quiser ser bem rigoroso, né, o que foi feito foi isso aqui. Tá? Mais uma constante de integração. Isso a gente resolveu então a integral indefinida. Claro que dá para melhorar, vamos melhorar então. Né? O que dá para melhorar? Simplificar onde pode. Ó, 4 e 3 mais 1 a gente simplifica. O menos com o menos aqui, né? Isso aqui vai dar menos 1. Então vai dar 1, aqui vai dar x na menos 1. Então vamos melhorar isso aqui, ó, x na 4. Menos com o menos de baixo aqui deu mais 3 sobre x, porque deu x na menos 1. Menos 2x, mais uma constante. Essa aqui é a resposta da integral, é a chamada função primitiva aqui. Né, que se eu derivar essa função, eu volto lá para a minha equação original. Quer ver lá, ó? Derivada de x na 4 é 4x3. Derivada de 3 sobre x vai ser menos 3x sobre x ao quadrado. Né? Se eu levasse aqui o menos 1, x na menos 1 e derivasse, o menos 1 vem para frente, diminui 1 do expoente, ia chegar naquele 3x na menos 2 ali. Derivada de menos 2x é menos 2, derivada de constante é 0. Então se eu derivar a função f zona aqui, eu volto para a minha função original que eu integrei ali. Então é uma forma de você já ver que acertou. Essa aqui eu acertei. Parabéns. Muito bem, você é muito bom. Seu professor deve ser ótimo. Escreve lá, já entrega corrigida para mim, que vai me ajudar bastante. Tá? Vamos para a próxima aí, questão 9, moçada. Gran finale, hein? Penúltima questão aqui. A integral definida. Olha lá, a integral que vai de 0 a 1 de 5x na 4 menos 3 integrado em relação a x. O que eu faço lá? Bom, soma 1 no expoente e divide por essa soma. Só que agora tem o seguinte, né? A integral, como ela é definida, antes não tinha esse intervalo de integração que ia de 0 a 1, não tinha nada. A gente chama de indefinida. Quando é definida, eu vou ter que calcular a função, toda ela no ponto final, menos a função toda ela no ponto inicial. Né? Se eu quero a integral lá de a até b. No meu caso aqui, ó, deixa eu já substituir os números, eu vou calcular a função integral no ponto final de integração, que é o 1, e no ponto inicial o desconto, que é o 0, o ponto 0, de 0 a 1. Então primeiro vamos achar essa função integral aí, né, integrando isso. Ó, vai ser 5x5 sobre 5, corta o 5, ficou 5. 4 mais 1, divide por 4 mais 1. Derivada de uma constante é uma função linear, né? Então acrescenta o x ali.
mais uma constante qualquer. Esta é a função original, melhorando ela mais um pouquinho aqui. Tá? Então o que eu tenho que fazer, ó, é calcular o seguinte, corta o 5 com o 5, né? Ficou x5 menos 3x calculado de 0 até 1. Eu tirei o c ali, ó, porque eu vou somar e vou diminuir, né? Isso aqui é a mesma coisa que calcular assim, ó. Calcula lá o fzão quando ele vale 1 e diminui o fzão quando ele vale 0. Tá? Se eu somasse c e depois descontasse, não ia acontecer nada. Então esse c aqui, para cálculo de integral definida, não vai fazer muito sentido para mim. Então vamos lá, primeiro trocando o x por 1, né, desta função aqui, o que vai ficar? 1 menos 3. Agora trocando o x por 0, 0 menos 0. 1 menos 3, menos 2. Acabou. Essa é a resposta aí da questão número 9, tá? Menos 2. Bora para a próxima? Bora, última questão aqui dessa sessão maluca e rápida aqui de 10 exercícios resolvidos, comentados pelo professor aqui, e espero que você tenha acompanhado aí. Vamos lá, estamos num último exercício aqui que é a área sob curvas, tá? Vou até fazer umas cores diferentes aqui, ó. Por baixo eu tenho 5x na quinta potência e por cima eu tenho a reta 5x, tá? E eles se encontram aqui, ó, no 1, né? No ponto x igual a 1, eu tenho esse ponto de encontro aqui, quando x vale 1, e quer saber lá qual é a área limitada por essas duas curvas no primeiro quadrante. Então isso que eu estou pintando de amarelo aqui, ó, é o que está sendo perguntado ali. Como que eu escrevo isso em matematiquês? Como é que eu calculo essa área aqui, né? Aquela área ali, ó. A área, a gente já entendeu que a integral é a área sobre um gráfico. Nesse caso, o x está variando de quanto até quanto aqui no eixo x? Ó, o x varia de 0 até 1. E como que eu escrevo a função? Sempre é a que está por cima, descontada da que está por baixo. Então, nesse caso aqui é 5x menos, quem é que está por baixo? 5x na quinta potência, integrado em relação a x, dx. O que eu vou fazer agora? Bom, agora vamos calcular a integral, né? A integral, fzão de x desse negócio aqui vai ser 5x ao quadrado sobre 2, né? Soma 1 no expoente, divide pela soma que deu lá, soma 1 no expoente e divide pela soma que deu lá, 5 mais 1. Então eu já estou fazendo direto, ó, 5 meios de x ao quadrado menos 5x na sexta sobre 6. Tá? Isso aqui, né, mais uma constante qualquer. Mas o que me interessa agora? Calcular isso aqui de 0 até 1. Então o que eu tenho que fazer de fato é calcular esta função aqui, 5 meios de x ao quadrado menos 5 sextos de x na 6, calculado de 0 até 1. Ora, então vamos lá. Né? Se eu trocar isso aqui, o que vai ser isso aqui? Ó? Vai ser o fzão de 1 menos o fzão de 0. Ponto final menos ponto inicial. Calculado no ponto final menos inicial. Fzão de 1, o que vai acontecer? Quando troca por 1, galera, o atalho é que só sobra o coeficiente, né? Aqui só ficou 5 meios menos 5 sextos. E quando trocou por 0 aqui, ó, tudo que tem em x vai para 0, né? 0 menos 0, então 0. 5 meios, né, menos 5 sextos. Vamos achar a função equivalente aqui, multiplica por 3 em cima e embaixo, né, para eu achar a função equivalente a 6. Tá? Se eu multiplicar por 3 em cima e embaixo, 5 vezes 3 é 15, 2 vezes 3 é 6. Então estou escrevendo a mesma coisa aqui. Ó. Menos 5 sextos, então 15 menos 5 deu 10. 10 sextos. 10 cestos de presente para os pais da turma aí. E vamos junto, acabou essa live, deixa o teu curtir aí então, já que tá lá, cansei a mão aqui, cansei de falar, mas estuda bastante aí, vai dar tudo certo no final. Se não, a gente se vê semestre que vem também, vai ser um prazer, tá bom? 34, deu tempo isso aqui, hein? Mas vamos lá, bora. Abraço, valeu.